Estive agora alguns dias em Curitiba e foi mais 3 dias. E é bom estar aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual é o maior desconforto que você já teve em sua vida? Qual foi a coisa mais desconfortável que você teve? Se você tem um pouco mais de 1,75 m, o teu maior desconforto é andar nesses aviões agora. Né? Você tem que andar de lado assim, né? Porque não cabe a perna lá. Ainda bem que é pouca coisa, né? Porque agora o que acontece? Eles abaixaram os preços das passagens de ônibus, mas eles aumentaram a quantia de bancos dentro do... Então eles apertaram... Como? De avião. Aí eu falei, ônibus? Desculpem. Então eles apertaram agora os bancos, então você entra meio de lado, assim. É um horror, mas por uma hora você aguenta, é tranquilo. Mas qual foi o maior desconforto que você já passou na sua vida? Frio, calor? Foi o quê? É. 31 de outubro de 1517. O que aconteceu nessa data? Vocês que são bons em história. Essa é um pouco mais difícil, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, deveríamos saber o que aconteceu nessa data. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega as 95 teses que originam a reforma cristã na Europa. E nesse período nós temos uma transformação entre uma igreja que se institucionalizou, que virou praticamente uma política, e você tem um movimento que sai de dentro dela e diz, para tudo. Está errado, né? E tentam fazer uma reforma. Mas o que originou essa reforma em Lutero? O que vocês acham que origina isso? E, gente, basicamente era um desconforto na vida desse homem. Você tem uma igreja corrupta, uma igreja que cobra para perdoar pecados, ou seja, você tem um pecado na sua vida, você vai naquela igreja e diz, olha, eu pequei. Ele diz, olha, vai te custar 10 mil reais esse teu pecado. Aí você dá um cheque de 10 mil reais e você tem o teu pecado perdoado. Mas não para por aí. A questão é um pouco mais complicada, porque ele diz o seguinte, faz o seguinte, o seu pecado custa 10 mil. Se você pagar 20 mil, já você está com um saldo positivo, para que quando você peca, você já pagou adiantado. E era assim as indulgências nessa época, na Idade Média. Com o dinheiro das indulgências, temos hoje a grande Basílica de São Pedro. Foi construída com esse dinheiro. Então vocês imaginem a quantidade de dinheiro que isso trouxe. Aí você tem um homem, um padre, que se revolta contra isso, diz, isso não faz sentido. Não só eles, Zwinglio e todos esses outros caras, reformam a igreja em 1517. Basicamente, foi um desconforto na vida dele que fez com que ele se colocasse contra toda a sociedade daquele tempo, né? Porque era basicamente toda a sociedade compactuava com isso e fez a reforma. Mas, de novo, e nós? Qual é o nosso desconforto nessa manhã? Que tipo de desconforto você já enfrentou na sua vida? Você já andou num carro ou num ônibus apertado? Aqui no Rio é impressionante, se você quiser saber, sentir o calor humano, né? Você pega o 882 e vai para Santa Cruz. Vai para Santa Cruz 6 horas da tarde, no 882. E você vai se sentir um adesivo de para-brisa de ônibus, né? Você vai, é incrível, porque você fica tão exprimido ali no meio. E eu já perdi pontos assim, porque você está lá no meio e só tem uma porta lá no final e você não consegue atravessar porque já foi. É melhor você ficar resignado e descer e caminhar. Você já dormiu de mau jeito num carro? Já dormiu num carro de mau jeito? Porque os carros, por mais que reclinem os bancos, não é nada confortável, né? Talvez você já dormiu com frio ou com calor. Os extremos, né? Muito frio ou muito calor. Já passou por isso? Já andou com tênis ou sapato apertado? Né? Teve uma vez, eu ouvi uma história de um cara que ele dizia que ele sempre comprava tênis apertado ou sapato apertado, para ter aquela sensação gostosa de tirar do pé depois. Aí ele andava, aquela dor no pé, ele tirava, que alívio.
Isso é masoquismo, sabe? Ó, Joanete da pessoa, né? Vai ter um problema. Mas você já teve que dormir numa cama curta? Esse foi um problema que eu tive. Mas é desconfortável, é muito mais gostoso você dormir esticado, né? Você encolhe as pernas, claro, já aconteceu. Já dormiu numa barraca de camping? Já dormiu? É uma delícia. Agora imagina você dormir numa barraca de camping que é para 2 pessoas, só que em 4 pessoas dentro dela. Já aconteceu isso com você? Pois é, todas essas situações que eu descrevi aqui, eu passei por todas elas. E é interessante, mas tem uma em especial, que ela chega a ser engraçada hoje, mas era triste na minha época, que foi uma das coisas mais desconfortantes para mim. Eu venho de uma família que é uma família grande e nós tínhamos poucos recursos. E então era uma época em que não se tinha muito dinheiro para comprar roupas. Hoje você compra roupas baratas. Crianças não passam necessidade de roupas. Talvez não sejam roupas de marca ou tão bonitas, mas estão vestidas. Na minha época não. Ou as roupas eram poucas e caras, e se você não, a gente herdava dos mais velhos, ia passando dos mais velhos para os mais novos. E eu era o mais novo. Quando chegava em mim, já não tinha mais nada de novo, né? Então meus pais compravam muito roupas da Alemanha na época, que já eram usadas, só que eram roupas fora de moda para nós. Por exemplo, nos anos 80 eu usava calça boca de sino, que era comum aqui nos anos 70, não é? Mas eu usava nos anos 80. Então vocês imaginam eu indo para a escola com boca de sino. Né? Que coisa, era incrível. Mas os invernos do sul do país são um pouco cruéis. E nós não tínhamos tantas calças assim. Então a minha mãe agasalhava a gente aqui em cima, mas eu ia com bermuda para a escola. E eu sempre fui muito branco, então as minhas pernas ficavam com manchas roxas por causa do frio, pareciam flores. Parecia que eu estava usando uma meia florida, assim, sabe? Então, manchas roxas do frio, né? Então, isso me dava um desconforto, porque apesar do frio, eu falava para minha mãe, eu estou com frio, minha mãe, não tem frio nas pernas, o frio está aqui em cima, sente aqui. Então, aqui agasalhava, eu andava grosso, mas com bermudas, era tão estranho. E o mais desconfortável era chegar na escola. E a criançada é cruel na escola. Então, se vocês acham que vocês sofriam bullying, ou seus filhos sofrem bullying, eu sofri muito mais. Com o nome de Friedhold, andando com calça de boca de sino e no inverno agasalhado em cima de bermuda embaixo. Isso era um bullying incrível. Todos os dias. E sem falar que eu venho de uma colônia alemã. Quando a gente sai da colônia alemã, vai para uma cidade maior, onde não havia nenhum alemão. Ninguém falava, só eu e meu irmão. E então Deus nos deu pernas compridas. Para isso, porque nós tínhamos que correr das crianças todos os dias. Eles queriam nos bater todos os dias. E nós tínhamos que correr deles todos os dias. Esse foi um dos meus maiores... Só que eu não sou uma pessoa traumatizada com isso. Eu dou risada dessas... Porque hoje é piada. Então, mas no momento é um desafio grande para você enfrentar. E esse foi um dos meus maiores desconfortos na minha vida. Se eu recordo de toda a lista que eu faço, quando eu criança andava de bermuda e camisa de manga longa ou de blusas de lã por cima, esse era o maior desconforto da minha vida. Mas de todos os desconfortos que eu passei, tem um desconforto que eu nunca passei. Você já dormiu com a cabeça numa pedra? Usando uma pedra como travesseiro? Você já fez isso? Também nunca fiz. Se você tem tua Bíblia aí, abre comigo Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, versículo 10 e 11. E a gente vai tirar alguns princípios para os desconfortos da nossa vida. Eu quero encorajar vocês que têm filhos pequenos, não coloquem bermudas e casacos de lã no seu filho e mande ele para a escola dessa forma. Versículo 10 e 11. Isto é muito importante, exatamente. Porque às vezes a gente impõe uma coisa segundo o nosso padrão que a gente viveu há 20, 30 anos atrás,
e que era a nossa realidade, mas não é mais, porque a realidade muda. Exatamente, às vezes a gente tem que ter esse diálogo com os filhos, né? E é muito importante ouvir, porque às vezes pode parecer besteira para nós, mas para eles é um desafio gigantesco. Isso é importante. Gênesis capítulo 28, versículo 10 e 11, diz assim o texto: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Pensa um pouco, né? Esses 2 versículos só. O que aconteceu na vida desse homem? Por que ele foi para Harã? E aqui a gente está falando da região do Iraque. Você sabia que na Bíblia a região que mais repete depois de Israel é Iraque? Sabia disso? O Jardim do Éden, segundo algumas localizações, provavelmente foi no Iraque. Então, o berço da civilização é o Iraque. Então, esse lugar tem uma importância muito importante na Bíblia e na história. Então, a gente vai ouvir falar muito de Iraque. Nós, como cristãos, vocês vão ouvir falar muito. Esses lugares ainda tem muita profecia para ser cumprida lá. Mas ele foi para aquela região, pega uma pedra e deita. E esse texto fala exatamente de um dia de desconforto na vida desse homem. Depois de uma viagem longa, solitária, cansativa, ele se deitou para dormir num deserto, frio, solitário, onde não havia nenhum tipo de conforto e ainda usando uma pedra como travesseiro. Agora, além de toda essa situação de ter que dormir num deserto e usando um travesseiro, uma pedra como travesseiro, ele tinha que pernoitar, passar a noite no deserto. Eu não tenho ideia do que é passar a noite no deserto. Você tem ideia? Dizem que durante o dia ele chega a 40, 50 graus de calor. E à noite, na mesma proporção, pode chegar a 0 graus, né? Porque a pedra perde calor muito rápido, areia e tudo mais. Então você vai ter os extremos. Durante o dia muito calor, à noite muito frio. Imagina agora a mente desse homem. Eu acho que esse não era o maior desafio dele, ter que dormir lá, mas o maior desafio foi uma desavença e um desentendimento familiar que ele teve, que fez com que Jacó fosse forçado a sair de casa para não ser morto. Vocês lembram a história? Onde ele enganou o pai para receber a bênção, quando o irmão descobre, quer matá-lo, e ele tem que fugir. E aí nós encontramos esse homem. Você deve estar achando que eu vou falar sobre família essa manhã, né? Como motivo de dor de cabeça, mas não é, não. Eu acho que um dos maiores desconfortos dele, sim, era de estar sem família. Você tem noção do que é estar sem família? Você já teve a experiência de sair e ficar longe dos seus familiares, mesmo quando você tem briga entre si? Você sai, parece que é o melhor lugar do mundo, você deixou para trás, né? Parece que é o paraíso. Eu lembro que os meus pais tiveram primeiro 3 meninas e depois 3 meninos. E a distância entre nós, pelo menos os 2 últimos, não é tão grande, é 1 ano e pouco. Mas entre o primeiro filho que nasceu depois das meninas, para mim, é uma idade considerável. Eu fui odiado pelo meu irmão. Ele queria me matar. Porque ele era o único filho. Imagina, ele tinha 3 irmãs e de repente ele era o único. Ele era o rei da casa. Porque era o sonho do meu pai, era ter um menino. E depois de 6, 7 anos, vem um outro. Ele tinha 6 ou 7 anos quando nasceu o meu outro irmão. E quando esse meu outro irmão tinha 1 ano, eu nasci. Ele queria me matar. Ele tinha uma raiva de mim incrível. Ele se dava bem com meu outro irmão, mas não comigo. E eu não fiz... Bom, talvez eu tenha feito algo para merecer, né? Não sei. Mas uma coisa aconteceu. Quando o meu irmão saiu de casa para ir trabalhar numa outra cidade, nós nos aproximamos. É incrível como a distância aproxima. Agora, o desconforto de estar sem família. Jacó era um filho querido, cercado de todo o cuidado da sua mãe. Sua mãe o amava. Agora se encontra tendo que sobreviver num deserto sozinho. A mesma impressão que eu tive quando eu saí de casa pela primeira vez. A minha mãe lavava, fazia tudo, deixava tudo certinho. E de repente eu cheguei no lugar, não tinha nada. Deu 7 horas da noite, me deu aquela fome. Puxa vida, se eu não fizer nada, eu não vou comer. E você deseja estar na casa dos teus pais.
Primeira semana de casamento, eu e a Raquel ficávamos pensando no domingo, puxa, o que será que os nossos pais estão fazendo de almoço? E a gente não sabia fazer nada. Tanto ela quanto eu, aquele desespero, tendo que comer um miojo no domingo, que horror! E aí você fica pensando, meus pais, eles devem estar fazendo um banquete. Mas o desconforto de você estar sem família, longe da família, dá em você, faz em você um sentimento, traz para você um sentimento de terror. Porque você deixou um lugar onde você tinha toda uma circunstância de conforto, de cuidado, de saber que você está em segurança e de repente agora você está. Muitas pessoas se sentem assim, sem o amparo da família, longe de casa, alguns geograficamente, outros por causa de sensibilidade de seus familiares. Muitas pessoas estão assim, longe de seus familiares. E carregam esse desconforto para a vida dentro, como esse homem. E vão carregando. Chega um momento em que você caleja o teu coração, você não sente mais, mas a dor continua lá. Também, esse homem sentiu o desconforto de estar sem direção. Ele simplesmente foi para dentro do deserto para não ser morto, ele fugiu. E existe coisa que ele sabia que ele estava fugindo da morte. Então, independente para onde ele fosse, era importante correr, ele estava correndo, sem saber o que viria pela frente. Existem pessoas nessa mesma situação. Estão correndo, simplesmente sobrevivendo às situações. Você está sobrevivendo só? O que Jesus disse quando ele veio para cá? Eu vim para quê? Vocês tenham vida, não é? E vida não somente, mas abundante. Mas as pessoas estão sobrevivendo só, você já pensou nisso? Pessoas estão só sobrevivendo, não estão vivendo, não tem vida abundante. Eu não estou falando agora de pessoas que não conhecem a Cristo. Estou falando de cristãos que só sobrevivem. Estão num terror de vida, não tem novidade de vida, só sobrevivem. Estão correndo para dentro do deserto, sabendo que estão fugindo de uma morte, mas não estão aproveitando o melhor da abundância de vida que Cristo trouxe. Estão só sobrevivendo. Podem dizer, eu cheguei aqui, não sei porquê. Parece que estão num labirinto, sem saber a saída, você entende isso? Cristianismo para eles é interessante, faz uma diferença, mas parece que não vai a lugar algum. Estão fugindo de uma morte. Talvez porque alguém os disse um dia que sem Cristo é morte espiritual, então eu vou correr para Cristo, mas estão no deserto. Não sabem para onde ir. Um desconforto de estar sem direção. Também você vê na vida de Jacó aqui um desconforto da solidão. E sem ter com quem conversar, sem ter com quem chorar, sem ter com quem desabafar, Jacó deita para dormir. E esse é um incômodo de milhares de pessoas. E essa semana eu tive uma experiência assim. Na quarta-feira eu encontrei com um amigo que é pastor de uma igreja lá em Curitiba. Desde que a gente sentou para conversar, ele chorou o tempo todo das dores do coração dele. No terceiro dia, isso foi ontem, ele me pediu perdão, ele falou, olha, você está me ouvindo 3 dias, eu não tenho direito de chorar tanto para você. E é interessante que ninguém ouve pessoas mais, ninguém quer saber dos teus sentimentos, ninguém quer saber da tua solidão, do teu sofrimento. Sabe o que acontece? A gente diz, como é que você está? Olá, como é que você está? E a pessoa responde, tudo bem. Por quê? Porque você pergunta, porque é bom, os bons modos, é educado, né? Mas você não quer saber. E a pessoa responde que está bem porque ela também não quer falar. E hoje a gente já nem diz mais assim, como é que você está? Hoje a gente diz, você está bem, né? Você já cumprimenta assim, para não correr o risco da pessoa dizer, eu não estou. Aí você diz, você está bem, né? E sai. O que você faz quando você diz, você está bem, e a pessoa diz, não estou? Desarma você, não é? Você diz, e agora? Estou sem tempo. Deus dá um jeito, né? Deus dá um jeito e sai. Ninguém quer saber mais das pessoas. Solidão é o mal do século. Se cuida. Se cuida aí. Boa. Mas solidão é assim. Pessoas vivem isso. Se você começar a perceber, olhar à sua volta, você vai ver que nós somos praticamente zumbis. Né? Pessoas que fazem sempre a mesma coisa, mas lá dentro estão mortos. Não existe quase vida. Solidão.
Você já passou por solidão? Já enfrentou isso na sua vida? Tem pessoas que lidam melhor com solidão do que outras, né? São pessoas muito mais voltadas para relacionamento. Para esses é a morte. Para outras pessoas que não são tão voltadas para relacionamento, basicamente os homens lidam melhor com a solidão, não é? As mulheres são mais relacionais. Nem todas, não é a regra, mas são mais relacionais do que os homens. Mas basicamente o ser humano não foi feito para ser ermitão. Nós precisamos de relacionamento, e quando nós nos deparamos com uma solidão, ela nos causa desconforto. Também tem o terrível desconforto da culpa. Pessoas vivem com a culpa. Olha só, esse homem, ele não dava para fazer de conta que estava tudo bem. Ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, não tinha como dizer, está tudo bem, mentir para si mesmo. Não estava bem. Ele havia feito algo errado e se sentia acusado. E olha, gente, esse é um dos problemas que nós cristãos enfrentamos. Ninguém está livre de pecado, certo? Certo. O que a gente faz com o nosso pecado? Pede perdão a Deus. E depois? Teoricamente nós levamos o nosso pecado diante de Deus. Nós pedimos perdão, agradecemos até pelo perdão de Deus, mas amanhã nós nos culpamos de novo. Aí mas Deus já não perdoou, mas você busca de volta e você não se perdoa. Você já percebeu isso? E aí nós criamos quase que um outro pecado, porque nós tomamos o lugar de Deus. Se Ele já nos perdoou e nós não. Você está vendo como é que o ser humano é complicado? E esse cara, ele vive com o terrível desconforto da culpa. E tem gente assim também, vivendo dessa maneira. Tentando se equilibrar sobre bases falsas e frágeis da mentira. Tentando justificar e explicar a necessidade de uma mentira. E isso gera culpa. Talvez esse seja o pior desconforto. Talvez esse seja um dos piores. Fato é que a culpa nos tira a paz. Completamente. Você não consegue viver em paz. Também tem o desconforto do estigma. Alguém de vocês já foi estigmatizado alguma vez? Colocaram um nome em você, uma marca em você, e que ficou para o resto da vida? Eu não lembro de ter tido um estigma forte, né? Mas tinha um que eles me... Exatamente, um apelido, ou mesmo uma marca. Por exemplo, a pessoa é mentirosa. Vai ficar um mentiroso para o resto da vida, por mais que a pessoa mude. Forrest Gump. É mesmo. Eu sei, o Valério, por exemplo, né? Poderia ser. O Valério é um contador de histórias. Agora, passa 5 minutos com ele e você vai ouvir 10 histórias. Verdade. Isso é um dom da pessoa. A mim eles chamavam de macarrão, porque eu era fino e branco comprido. E esse ficou assim, era macarrão fino, branco e comprido. Oi? Então esse foi meu apelido. E olha, isso me incomodava, porque, puxa vida, macarrão. Eu não tinha mais nome, mas tinha um rótulo, macarrão. Até eles mudarem isso. Quando eu fui fazer o meu estágio em Luque, eles me chamavam de Ceboí Moroti, que na linguagem indígena daquela época significa minhoca branca. Eu falei, como eu gosto de ser chamado de macarrão. Adoro meu apelido de macarrão, porque minhoca branca, um tipo de minhoca que existe lá, horrível. Mas o desconforto do estigma, Jacó sabia que para a família dele, para o seu irmão, ele sempre seria o enganador. Sempre seria o enganador. E aí? Tem gente assim também. Pessoas desconfiam, não dão crédito, chamam de, na melhor das hipóteses, de ovelha negra da família. Já ouviu isso? Tem uma pergunta para você essa manhã. Será que você está dormindo num travesseiro de pedra aí? Qual é o desconforto que você está enfrentando na sua vida? Pode ser que o seu sucesso financeiro não esteja compensando o desconforto de manter esse emprego, né? Pode ser que você esteja vivendo um grande desconforto mental por causa da culpa. Ou talvez experimentando um conforto com relação à vida afetiva.
Existem tantos desconfortos espiritual, vazio existencial. Se você der uma olhada no Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que viviam uma vida pesada, amargurada, indesejável, e tiveram suas vidas restituídas em uma condição de prazer e alegria. Aquilo que eu disse antes, Jesus veio nos trazer uma vida abundante, não uma vida medíocre. Só que nós vivemos um desconforto. Jesus ofereceu alívio a uma mulher que sofria por causa de uma hemorragia há 17 anos. Era o desconforto dela. Mas Jesus supre essa necessidade. Jesus oferece alívio a uma mulher que vivia curvada por 18 anos. Imagina o desconforto dela. Jesus ofereceu alívio a uma mulher flagrada em pecado, estava prestes a ser apedrejada. Jesus nos oferece alívio a essa mulher também. Oferece alívio para homens e mulheres cansados, afadados com uma religião vazia. Lembra daquilo quando Jesus diz: vem aqui, vem para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele estava falando de pessoas que estavam oprimidos e cansados de uma religião que só fazia lhes sentirem piores. Jesus ofereceu alívio para esses homens e para essas mulheres também. Esse mesmo Jesus, ele continua vivo e desejoso também a aliviar as pessoas ainda hoje. Ainda hoje. E essa é a missão dele, tirar o desconforto e sobrecarga das pessoas. Aquela carga de pecados que estava sobre nós, ele tirou na cruz. Não é? Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou se apoie no teu próprio entendimento. Eu não sei qual é o teu desconforto essa manhã, mas a boa notícia é que você não precisa viver com ele, né? Acho que nem é esse plano de Deus para a nossa vida, que a gente viva com o desconforto, carregue ele para o resto da nossa vida. Andar com uma bermuda e blusas de lã de frio não é tão mal. Pode ser um desconforto, como foi na minha época. Andar num ônibus superlotado também não é tão mal. Dormir numa barraca que foi desenhada para 2 pessoas mais, você bota 3 lá dentro, 4 lá dentro, não é tão mal. Depende de quem está junto com você, né? Se tiver alguém lá dentro que você não gosta muito, né? Mas existem vários desconfortos na nossa vida que não são tão mal, mas existe pelo menos um ou outro que acabam com a nossa paz. Tiram a nossa paz completamente. Você não precisa viver com ele. Você não precisa. O mesmo Jesus que oferece alívio para todas essas pessoas que eu citei aqui no Novo Testamento, pode oferecer a cada um de nós também. Jacó, o que aconteceu no final dessa história? Quando Jacó levanta, ele tem a visão da escada e tudo mais. Ele trabalha 7 anos por Raquel, mas aí o sogro engana também. Ele trabalha mais 7 anos para finalmente conseguir casar com ela. E depois, no final de tudo, a saudade, quando ele passa por todo aquele processo de transformação, a saudade bate tão forte e ele decide voltar para casa. Pensa um pouco. Quando ele tem a visão da escada, Deus muda o nome dele. Jacó significava enganador, o que engana, né? E ele transforma, ele muda o nome para Israel. E ele volta para casa. Ele volta para casa. Pense um pouco, ele estava morrendo de medo. O que Jacó faz? Ele manda na frente as mulheres, vão na frente para encontrar com o irmão dele. Ele manda primeiro as mulheres e manda um monte de gado e coisas para dar de presente, para acalmar, aplacar a ira do irmão. E aí ele vem atrás para ver o que acontece. E o que mais me chama a atenção nesse processo todo é que de longe Esaú vê o irmão, corre ao encontro dele, o abraça, beija, os dois choram. O processo às vezes é doloroso dos nossos desconfortos, né? O processo é doloroso, mas o final, Deus pode transformar em bênção muitas coisas. Das muitas bobagens que a gente faz,
das muitas coisas que nós colocamos na nossa vida que fazem a gente tropeçar, Deus usa as pedras de tropeço às vezes para transformar em pedras de apoio em nossa vida. As experiências que nós temos, muitas delas nos servem para o nosso futuro, muitas delas. Deus transforma vidas, transforma circunstâncias, né? E transformou a vida desse homem, pode transformar a minha, a sua e de milhares de outras pessoas, se assim nós precisarmos. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Que Deus nos ajude, que nós possamos caminhar nessa... Provérbios não é promessa. Esse texto que eu acabei de ler para vocês não é uma promessa. Não significa que você faz isso e vai acontecer aquilo. São princípios. São princípios. E muitos deles podem acontecer na nossa vida. Então que Deus nos ajude, que Deus possa nos continuar falando nesse dia sobre os desconfortos da nossa vida. Vamos orar para encerrar esse período que nós temos aqui. É bom sempre abrir a Bíblia, tirar princípios para a nossa vida e aplicá-los, né? Então, leve isso no seu coração sobre os desconfortos da tua vida. Deus não planejou a tua vida para estar assim, se você está passando por momentos de desconforto. Mas Ele quer transformar, assim como transformou a vida de Jacó, né? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo juntos como tua igreja. Quero te louvar, Pai, porque o Senhor, assim como o Senhor nos vê, é poderoso para transformar as circunstâncias da nossa vida. Entendemos que muitos desconfortos e sofrimentos, muitos dos desconfortos e sofrimentos da nossa vida estão em nós, por culpa nossa, por decisões erradas, por atitudes erradas. Mas nós pedimos que a tua graça e misericórdia venha de encontro a nós e nos ajude a errar menos, e que possamos ouvir do teu coração aquilo que nós precisamos, e áreas da nossa vida que precisam ainda ser adaptadas ou que precisam ainda se enquadrar dentro do padrão que o Senhor colocou para nós. Então nessa manhã eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o desconforto da nossa vida seja também transformado, assim como o Senhor transformou na vida de Jacó e na vida de tantos outros que estão aqui registrados na tua palavra. Eu peço nesse dia que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a tua graça, que o Senhor erga o teu rosto sobre nós, nos dando paz em primeiro lugar com o Senhor e depois uns com os outros. E eu peço nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo.